Domingo passado nós falávamos sobre o olhar que nos faz perseverar. E nesta manhã nós vamos meditar sobre o olhar que nos traz a cura. E eu quero convidar os irmãos a abrirem um texto da Palavra do Senhor, do Antigo Testamento, o livro de Números, no capítulo 21. Números, capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizestes subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. E então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo o que for mordido, que mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Amém? Vamos orar uma vez mais, pedir que Deus fale conosco por meio dessa sua palavra, nos instrua pelo Santo Espírito. Feche seus olhos, vamos pedir isso a Deus. Maravilhoso Deus, o nosso Pai, estamos felizes, ó Deus, e gratos por estar em Tua presença, perdoados, justificados, santificados, e assim podermos louvar o Teu nome, meditarmos na Tua palavra e sermos, com tudo isso, edificados, ó Deus, na fé que um dia o Senhor fez brotar em nosso coração, a fé que nos salva, a fé que nos assegura esta bem-aventurança de pertencermos ao Senhor. Ó Deus, que nesta hora em que abrimos e lemos a Tua palavra, pedimos, em nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor possa falar de modo que as nossas necessidades sejam supridas, de modo que a nossa fome e sede de Ti seja saciada, nossos pecados recebam o genuíno arrependimento e assim sejam desprezados na Tua presença. E saiamos daqui, ó Deus, mais santificados e mais felizes, mais próximos do Senhor, pois assim nós oramos e agradecemos, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Se o livro de Gênesis é o livro dos começos, e Êxodo é o livro da redenção, Números é o livro sobre as estratégias de guerra deste povo de Deus que havia sido libertado do cativeiro egípcio e marchava no deserto em direção a uma terra que eles receberiam por herança, a terra prometida. E este episódio que nós lemos neste capítulo 21, ele aconteceu quase 40 anos, desde aquelas pragas que caíram sobre o Egito e fizeram com que Faraó finalmente pudesse dobrar o seu braço e permitir que o povo de Deus atravessasse os portões daquele império. Os irmãos lembram, saíram de lá e depois foram perseguidos pelas tropas do Egito, e assim Deus, ao longo desses quase 40 anos, mesmo este povo várias vezes sentindo saudade do Egito, saudade das festas, saudade da escravidão, saudade do tipo de comida que se comia lá, esse povo murmurou contra o Senhor repetidamente, mas o Senhor, com grande misericórdia, preservou aquele povo. É bem verdade que agora nós estamos falando de uma nova geração. Muitos haviam morrido e ficado no deserto, e os seus filhos agora assumiam esta nação que se tornava cada vez mais próxima daquilo que Deus havia prometido desde o livro de Gênesis a Abraão. Eles se espalhavam pela terra, se multiplicavam, e este exército jovem estava agora já em terras cananeias, já na grande Canaã, que seria dada a Deus
para eles, mesmo que eles não merecessem. E aí, quando eles estão chegando nessa terra, Deus vai dando vitórias, seguidas vitórias sobre os povos cananeus e aqueles vizinhos, jebuseus, amorreus, edomitas e outros que ali estavam. Só que Moisés, quando ia chegar perto de algumas localidades, que ele precisava atravessar para continuar a sua jornada, ele mandava mensageiros para pedir uma livre passagem, ou uma passagem pacífica, dentro de um povoado, dentro de uma cidade. E o problema é que a fama de Israel, de suas vitórias, conquistas militares, chegava antes dos mensageiros de Moisés, de modo que a maior parte dos reis, frequentemente, negava esse pedido de livre passagem, e ali ocorriam essas guerras, esses confrontos. Neste episódio que nós lemos aqui, nos primeiros versos do capítulo 21, narra uma dessas guerras. Só que é importante nós resgatarmos o contexto imediato de quando isso aconteceu, porque no capítulo anterior ao que lemos, o capítulo 20, está registrado aqui uma grande murmuração do povo de Israel contra Deus e contra Moisés, contra Arão, contra a liderança que Deus tinha colocado sobre eles. E essa foi uma revolta, uma rebeldia tão grande, que foi aquela que eles se repetiam várias vezes: estamos com sede, estamos com fome, não aguentamos mais esse maná, não aguentamos mais passar sede, caminhar nesse deserto, que Moisés e Arão se enfureceram de tal forma que eles oraram a Deus. Deus, mais uma vez, falou com eles o que eles deviam fazer, só que eles resolveram desonrar a Deus. De tão enfurecidos, desafiaram o povo, dizendo: vocês acham que eu posso tirar água dessa rocha? E aí, em vez de falar a rocha, como Deus tinha instruído, para que dela saísse, aquela água que descendentaria o povo, Moisés fere a rocha por 2 vezes. E quando ele faz isso, ele entristece o coração de Deus, ele desonra o Senhor diante das pessoas, e naquele momento, tanto Moisés quanto Arão são impedidos por Deus de entrarem na terra prometida. Depois daquela longa jornada, aguentando aquele povo, liderando aquele povo, chegou o momento em que eles fraquejaram, desonraram ao Senhor publicamente, e aí receberam esse castigo. O primeiro que recebe esse castigo de ter a sua vida antecipada, é Arão. Arão, Deus manda que Moisés suba com ele a um monte, e chegando lá, pede que leve com ele o seu filho Eleazar, e Eleazar agora veste as roupas sacerdotais do seu pai Arão, e Arão ali é morto. Eles descem desse monte, o povo está ali em prantos, por 30 dias, aquele povo rebelde estava agora chorando a morte do seu sacerdote, e nesse período de luto acontece o que está nos primeiros versículos do capítulo 21. Um rei cananeu, rei de Arade, sabendo que este povo forte, pequeno, mas poderoso, ajudado pelo Deus dos céus, estava se aproximando de suas terras, resolve antecipar e envia o seu exército para pelejar contra Israel. Desta feita, alguns israelitas são levados presos por este rei. E aí o povo começa a se desesperar. E aí, irmãos, o interessante é que, quando tudo estava parecendo bem, Deus havia dado água para o povo, Deus estava dando respostas de vitórias, agora morre um dos seus líderes, seu filho o sucede, um rei chega nesse período de sensibilidade, nesse período de fragilidade do povo, durante um período de luto, leva consigo alguns cativos, e o povo agora vai ter que pelejar mais uma vez. E aí o que acontece é que Deus dá novamente vitória a este povo murmurador, este povo rebelde. O pessoal se reúne, pede a Deus, ora ao Senhor, o Senhor de fato entrega nas mãos deles todo esse povo, e este povo promete que purificaria aquela terra, que destruiria as suas cidades, cidades que tinham uma cultura deplorável, cidades que tinham atos aterrorizadores, atrocidades, inclusive em seus cultos, em seus atos religiosos, que eram repugnantes e abomináveis ao Senhor. E Deus, não, tudo bem, eu vou dar mais uma vez vitória a vocês, vou lhes entregar em suas mãos. E assim acontece, e o povo cumpre aquele voto. Então, mais uma vez, parecia que estava tudo bem. O povo agora acabara de ter uma grande vitória,
resgatando aqueles que tinham sido aprisionados, estava ainda respirando o que significa desobedecer a Deus, desonrar a Deus, porque o juízo de Deus caiu sobre um dos principais líderes daquela nação, e o povo agora deveria estar com o coração muito mais sensível e muito mais dedicado ao Senhor, correto? Não. Acontece o que acontecia várias vezes depois de algumas vitórias. O povo começa a desanimar de novo. O povo começa, aqui na nossa terra, nós dizemos que depois que nós comemos um bom prato assim, né, gostoso, pesado, tipo uma feijoada ou um guisado com pirão, bate um banzo, né? A gente fala assim, né? Dá aquela canseira, a gente fica tão feliz e saciado que a gente quer parar só e deitar, dormir, para curtir aquilo que comemos. A gente come tão bem que dá aquela tristeza, né? Já ouviu essa expressão? Acontece mais ou menos isso com esse povo. Esse povo está saciado, esse povo foi libertado, está quase colocando os pés na terra prometida, aliás, já vinha conquistando aquilo que deles seria por possessão, mas agora, como nós lemos aqui, a partir do verso 4, Deus vê o povo novamente murmurar e se entristecer diante da sua providência. Diz o verso 4, que partiram do Monte Or, ali onde Arão tinha subido, tinha morrido, eles desceram de lá, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Só um parêntese, essa terra de Edom, eles tinham que passar por fora, porque o rei de Edom fora um desses que não tinha permitido essa passagem livre. E aí Moisés, para evitar neste momento mais uma guerra, ele havia contornado ao leste da região e depois saindo dela ao norte. Então, ele, em vez de fazerem uma reta mais curta, eles tiveram que arrodear esse percurso. E aí, depois de saciado, feliz pela guerra, esse povo começa a fazer esse percurso mais longo, mais difícil, porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Só que essa impaciência, esse banzo, foi piorando. E no verso 5, a gente descobre que essa impaciência inicial se transformou em raiva. Raiva de Moisés, raiva de Deus. Diz o verso 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo o seguinte: por que, mais uma vez, olha, nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Cuspindo no prato que acabaram de comer. Eles aqui amaldiçoaram o maná. Por quase 40 anos, esse povo foi acompanhado da bondade do Senhor. Não tinha comida. Deus diz: eis que eu vou te dar comida diária. Será uma comida que vai satisfazer você, não vai enjoar você, não vai fazer você ter uma indigestão. Esse povo tinha sede e Deus fazia aparecer água, água da pedra, águas que eram amargas. O povo orava, Moisés orava, e Deus purificava aquelas águas. Então, durante toda essa jornada, Deus estava ali suprindo aquele povo. Mas na primeira dificuldade que o povo encontrava, se enraivecia contra Deus, se impacientava e começava a murmurar novamente. Essa foi uma história, irmãos, repetida. Por causa desse tipo de murmuração, os pais dessa geração morreram no deserto. Os filhos viram tudo isso acontecer. Estavam o tempo todo ouvindo as palavras de Moisés, para que eles pudessem se apegar à aliança que Deus tinha feito com eles. Moisés o tempo todo lembrava-lhes sobre a bondade do Senhor, sobre a sua misericórdia, sobre a sua justiça. Relembrava-lhes sobre a herança que eles estavam prestes a receber de graça. Eles experimentaram vitórias sobre exércitos muito mais poderosos, muito maiores, muito mais experientes. Nós estamos falando aqui de uma geração de filhos de escravos, não de guerreiros. E eles puderam vislumbrar a mão do Senhor a conduzir, a abençoar, a lhes dar vitória. Deu vitória. Eles comeram, eles beberam água, estavam felizes,
e agora, na primeira dificuldade, essa caminhada está me deixando desanimado, estou cansado, e aí eles murmuram contra o Senhor e xingam o maná, que representava ali a bondade do Senhor, a providência, a presença de Deus entre eles, aquele pão que descia do céu. E aí, irmãos, uma coisa eu já aprendo aqui de cara, é que a enfermidade do pecado, que acomete a todos, nos leva a imaginar que as bênçãos que recebemos de Deus nos livrarão de novas dificuldades que virão pelo caminho. Às vezes a gente é agraciado por Deus e recebe aquela bênção que nós tanto pedimos ao Senhor, que nós tanto oramos, que nós tanto buscamos, e finalmente Deus nos dá, a gente fica feliz, e a gente se apega àquela bênção, àquela vitória, àquela conquista. Mas na próxima dificuldade a gente fala, não estou entendendo, Deus não me ama, Deus não provou que gosta de mim, Ele não me abençoou, por que agora Ele permite novamente que a dificuldade, que a luta, que a perseguição, que o cansaço, que o desânimo se abata dentro de mim por perceber que ainda terei aflições nessa terra que Deus me dá? Eles amaldiçoaram aquele maná, chamaram aquela comida de inútil. E aí, irmãos, o maná, ele era muito mais do que apenas esse alimento diário que nutria aqueles organismos. Ele era o símbolo da salvação, e da salvação no Redentor Cristo que viria. Se os irmãos puderem relembrar as palavras de Cristo, do próprio Jesus, em João, no capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, naquele episódio onde ele, que ele multiplica os pães e peixes, alimenta a multidão. A partir do verso 32, Jesus falou o seguinte: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Eles não estavam murmurando contra Moisés, né? Murmuravam contra Deus o Pai. Verso 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Olha o comparativo. Aquele pão que descia sobre o povo de Israel alimentava Israel, mas o pão que aquele maná representava é o pão que descendo do céu alimenta a todos, a todo mundo. Verso 34. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão, nunca mais eu quero sentir fome. E aí no verso 35, declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aquele maná, irmãos, que representava a salvação de Cristo, a vida, nutria o corpo daquelas pessoas, mas a fé que eles depositavam, a confiança que eles depositavam no Deus Pai, o provedor da vida deles, que descedentava, os que saciava, os que alimentava, os que protegia, os que os guardava, que lutava com e por eles, e no lugar deles, não poucas vezes, era justamente aquilo que eles deveriam olhar e dizer: esta é a expressão da graça de Deus sobre nós. Nós apenas temos o trabalho de receber, mas eles agora desprezavam aquela graça. E é por isso, irmãos, que quando a gente começa a se acostumar com algumas bênçãos que Deus nos dá, a gente começa a já contar com aquela bênção, e aquela bênção deixa de ser motivo de alegria e gratidão e passa a cair na normalidade, no costume. É o perigo que nós nos acostumamos, por exemplo, de acordar todos os dias e já esperar que respiremos livremente, que consigamos nos levantar, tomar um banho, tomar o nosso café. As coisas normais que Deus nos dá são dádivas imerecidas. O dom da vida, o ar que respiramos, que não é nosso, veio de Deus, está em nossos pulmões, por empréstimo, pertence a Ele. A gente esquece de agradecer por essas coisas, digamos, básicas,
que se elas se perdem para nós, se elas deixam de ser dadas por Deus a nós, nós simplesmente cessamos nossa existência. Quantos de nós, por exemplo, não dávamos o devido valor a essas coisas simples de respirar livremente, sem um impedimento para abafar o nosso rosto? Quantos de nós nos acostumamos a ter a liberdade de pegar o carro e sair para visitar amigos, familiares e ter uma refeição todo mundo junto? Quantos de nós não demos o devido valor a momentos simples que nós nos acostumamos a chegar neste lugar e sair abraçando as pessoas, conversar com elas? Quantos de nós soubemos dar o devido valor a chegar na hora do culto ao Senhor e aproveitar cada etapa dele para, com alegria, expressar isso comunitariamente, em louvor, em adoração a Deus? E nós muitas vezes, tão acostumados, agora vem o louvor, agora vai vir uma leitura, agora vem a palavra, e a gente fica apenas de braços cruzados, observando o que as pessoas aqui na frente estão fazendo. E como essas pequenas coisas, grandes coisas, que nós nos acostumamos com elas, nos fizeram falta durante tanto tempo, e ainda nos fazem, de certa forma. São essas as coisas que Deus tem nos dado, não para que nos acostumemos de maneira desprezível, olhando para as coisas que Deus nos dá como pequenas coisas. Nós devemos celebrar a Deus por todas as coisas. Em todo o tempo nós devemos engrandecer o nome do Senhor e agradecer até pelo pão nosso de cada dia. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Coisas simples até de nos alegrar uns com os outros, de passar por alguém e retribuir o sorriso, e agora esse sorriso está encobertado por um pedaço de pano ou de tecido. E a gente sente saudade de chegar aqui e ver o sorriso das pessoas. A gente tenta olhar para os olhos, né? Porque se eles apertarem um pouquinho, a gente imagina que a pessoa está sorrindo, está se alegrando enquanto louva a Deus, enquanto tenta cantar e fazer com que as nossas vozes se juntem em um coro que anuncia a celebração desta tão grande salvação. E aí, irmãos, verdade seja dita, infelizmente, somos tendentes ao tédio e à ingratidão. Nos acostumamos com as bênçãos que Deus nos dá graciosamente e depois passamos a reclamar delas. Na saúde, nós reclamamos do nosso corpo. A gente nunca está satisfeito com o nosso corpo. No casamento, nós começamos a reclamar do nosso cônjuge e nos pegamos sendo tentados a pensar: Senhor, será que era isso mesmo que o Senhor tinha para mim? Eu acho que eu merecia alguém melhor, alguém que me servisse mais, que falasse palavras mais românticas para mim, alguém que cozinhasse melhor, fizesse o pirão da minha mãe, a feijoada da minha avó. No trabalho a gente começa a se acostumar com aquela rotina e esquece da alegria que nós tivemos quando chegamos lá. E o hábito de estar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, nos leva a murmurar daquele lugar. A gente começa a se entristecer e começa a pensar: mas fulano tem um trabalho melhor, mas meu parente ganha bem mais do que eu. E a gente começa a murmurar contra aquilo que Deus nos deu para o mantimento da nossa casa. Aquele curso que nós tanto sonhamos, que os jovens que estão aqui, os adultos também, tanto estudaram, se prepararam, passaram no vestibular concorrido, entraram no curso com aquela alegria indizível. Aí lá no meio do curso, do meio para o fim, bate aquele banzo. Como quem comeu tanto, está tão saciado que agora se acostumou com aquilo e se entristece. Começa a se perguntar se é aquilo mesmo, começa a murmurar contra os professores, contra a estrutura,
contra o reconhecimento profissional, na escola, quando você vira um ano, chega todo feliz, com material novo, livros cheirosos, doido para conhecer os amigos, e de repente você começa a reclamar da escola, porque o professor de educação física não é tão divertido, porque não há muita gente que pensa como você e você se sente ali perseguido. O tempo todo nós vamos mudando a alegria de receber presentes de Deus em desprezo por aqueles presentes que para nós caíram no hábito, no costume, e nós nos tornamos mais uma vez insatisfeitos, sempre naquela expectativa do que virá. Qual é a boa? Qual é a nova para hoje? E não poucas vezes, irmãos, vendo o nosso coração se inclinar para longe de Deus, com ingratidão, com indiferença, Deus envia dificuldades para nós. Talvez um castigo, para corrigir a rota ingrata que o nosso coração insiste em trilhar. E é por isso que Deus, no verso 6, faz isso com este povo de Israel. Ele envia serpentes abrasadoras. Então, o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. Só um parêntese aqui, irmãos. A gente, às vezes, quando vai falar de alguma coisa má, desfavorável, ruim, a gente busca meio que evitar que Deus fez isso, né? Não, Deus permitiu. Já perceberam? Deus permitiu aquela doença. Deus permitiu que o carro batesse. Deus permitiu que... Deus mandou serpentes abrasadoras. Deus governa a nossa história. Ele fará tudo o que for preciso para nos corrigir. Voltando. Essas serpentes abrasadoras mordiam o povo e por causa disso, muitos do povo de Israel morreram. Essa expressão aí, serpentes abrasadoras, não quer dizer que as serpentes tinham uma aparência de fogo, não é isso. Essa palavra abrasadora aqui tem a ver com fogo, né? Serpentes que queimavam, mas a ideia é o efeito que aquelas picadas causavam nas pessoas. A dor e a inflamação do veneno, que fazia com que as pessoas pudessem ir perdendo as forças, com grande dor, com aquela dor que queima, inflamação, e muitas, por causa disso, estavam morrendo mesmo, sendo castigadas por Deus. Como diz um comentarista chamado Warren Wiersbe, o salário do pecado, irmão, sempre foi a morte. Ele fala assim: eles, o povo de Israel, eles haviam rejeitado a dádiva de vida e de saúde que descia do céu, de modo que Deus lhes enviou sofrimento e morte da terra, e muitos do povo pereceram. Ah, é? Vocês persistem em amaldiçoar aquilo que dos céus eu mando para vocês? Vou mandar aí uma surpresa da terra, que tanto vocês gostam, para ver o que é que vai acontecer com vocês. E mandou as serpentes abrasadoras. E quando a gente fica meio chocado assim, quando Deus resolve trazer um castigo sobre nós, uma dificuldade, uma provação, eu sempre lembro do texto do autor aos Hebreus, se os irmãos puderem acompanhar, creio que a maior parte dos irmãos conhece o texto. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4. De vez em quando a gente vê postagens, né, nas redes sociais. Esse Deus de amor não pune, não castiga, né? E aí, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vemos esse Deus que, porque ama, porque é justo, porque é santo, Ele permite e envia sofrimentos ao seu povo, para corrigir o seu povo. Diz assim o texto: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação, do encorajamento, que como a filhos discorre convosco. Aí ele cita uma passagem do Antigo Testamento: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Vamos ler juntos o verso 6?
Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Por qual propósito, irmãos? Verso 7. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não o corrige? Pai que não corrige não é pai bom. Filho que não é corrigido não é filho disciplinado. E aí no verso 8 ele conclui dizendo: mas se estáis em correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Deus quer nos corrigir, a fim de que não sejamos condenados com a morte eterna. Do mesmo jeito, irmãos, que a dor física, a dor no nosso corpo, ela é boa no sentido de nos alertar que algo não está bom, que é possível que tenhamos uma enfermidade que precisa ser tratada. É assim também que funcionam as provações do Senhor sobre nós, a disciplina de Deus sobre nós. É para nos avisar que algo precisa ser corrigido, que algo precisa ser tratado, que algo precisa ser curado, que algo que nós precisamos buscar em Deus libertação, para que não morramos. A dor das picadas e a inflamação do veneno que enfermou e chegou a matar muitos, lhes fez finalmente enxergar o pecado, que este é o propósito da disciplina do Senhor, é fazer que a gente enxergue o nosso pecado e busque arrependimento, porque é isso que está registrado no versículo 7. Veio o povo, por iniciativa dele, verso 7, veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, por favor, Moisés, ora ao Senhor, para que Ele tire de nós as serpentes. E então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo o que for mordido e mirar a haste, viverá. E fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Meus irmãos, talvez o povo esperasse uma solução diferente aqui. No mínimo, as palavras de Deus para Moisés, até para Moisés, foram inesperadas e até um tanto inusitadas. Eu imagino que a oração que o povo pediu para Moisés fazer, conforme nos diz aí o verso 7, como lemos, é para que o Senhor removesse, tirasse dentre eles as serpentes. Só que quando Moisés ora ao Senhor, o Senhor diz: não, eu não vou tirar as serpentes, vou fazer mais uma. Não eu, você, Moisés. Você vai construir uma serpente de bronze, você vai prendê-la numa haste, e você vai levantar esta haste com esta serpente de bronze, e vai colocar no local onde todo mundo possa ver, e todo aquele que for picado pelas serpentes que ainda estão lá, será salvo. E aí, irmãos, às vezes eu fico pensando, Deus nos mostra o que fazer para nos dar uma saída de uma tribulação, de uma luta, de uma dificuldade. Deus nos mostra o que é que a gente deve fazer. Só que quando não é aquilo que a gente esperava em termos de solução, quando é algo inusitado, quando é algo diferente daquilo que nós estamos planejando, a gente coloca um pé atrás. Opa, mas não foi isso que eu pedi, Senhor. Eu tinha pedido que o Senhor tirasse, que o Senhor removesse a dor, que o Senhor me entregasse os meus inimigos nas minhas mãos. Eu pedi que o Senhor me desse aquele livramento, aquela promoção, aquela bênção. Mas o Senhor deixou a situação como está e está mandando eu fazer algo diferente daquilo que eu pensava que o Senhor faria por mim, remover de uma vez por todas o sofrimento. Eu já não me arrependi, Senhor.
não já orei pedindo perdão? Por que o Senhor já não resolve de uma vez? Às vezes, irmãos, é isso que acontece conosco. Nós não resolvemos obedecer à palavra de Deus, porque muitas vezes nos julgamos mais sábios. Às vezes a gente acha que a nossa opinião, o nosso jeito de resolver as coisas, a nossa experiência, aquilo que meus pais me ensinaram, aquilo que eu vi acontecer, o sucesso daqueles que me cercam, o modo como eles alcançaram as suas vitórias, está muito diferente daquilo que Deus está mandando eu fazer. Não, Senhor, deixa eu procurar outro texto então. Cadê aquela caixinha de promessa? Só tinha coisa boa. O Senhor está mandando eu renunciar. O Senhor está mandando eu confiar, esperar, buscar mais o Senhor, mais do que aquilo que me levou ao arrependimento. Não, Senhor, eu quero a minha bênção e quero para já. Decreto que Tu me abençoes já. Não é a fé que me faz vencer sempre. Então, Senhor, eu tenho fé. Agora faz tua parte. É como aquela fábula, fraquinha por sinal, mas eu vou contar aos irmãos aqui, alguns devem conhecer, de uma pessoa, não vou dizer se era homem ou mulher, aí você aplica para você. Se você for homem, você conta a história para você como se fosse um homem. Se você for mulher, você conta a história como se fosse mulher. Havia uma pessoa crente que estava na sua casa e começou a ver que estava entrando água na sua casa. A região onde ela morava foi tomada por uma enchente e a água começou a subir dentro da sua casa. E ela começou a orar: Senhor, faz esta chuva parar. Mas a água continuava subindo, a chuva continuava forte. A água chega na cintura dela, ela continua orando, mas ela pensa: eu vou garantir, né? Mais uns minutos, eu vou subir aqui na mesa. Ela sobe na mesa, a água continua subindo e ela continua orando: Senhor, faz com que essa chuva pare. Nisso, passa uma canoa com alguns de seus vizinhos e grita para ela, ou para ele: venha, vamos tirar você daí. E ela responde lá de dentro: não, eu estou orando e Deus me salvará. A água agora já havia subido na sua cintura, ela estando já naquela altura. Por precaução, já que o crente fiel, ele ora e vigia, né? Ela sobe para o telhado e continua orando. Tudo ao redor, o povo correndo, se salvando, o que podia, e ela firme em oração: Senhor, faz essa chuva parar. A água agora já batia nos seus joelhos, já havia cobrido a casa. Passa um motor, um barco a motor. Do lado dela e diz: entre no barco, a gente vai te salvar. Ela diz: não, eu conheço Deus a quem eu sirvo, eu estou orando e Ele ouvirá a minha oração. A água agora já batia na sua cintura e só subia, e a chuva ainda apertava mais. E ela continuava orando: Senhor, dá-me livramento, faz com que essa chuva pare. A água passa, leva a correnteza àquela pessoa, e ela não sabia nadar, acaba morrendo afogada. Chega no céu e vai tomar satisfações com Deus: Senhor, eu orei, eu pedi, eu confiei, você sabe, eu estava crendo que o Senhor ia responder a minha oração. Por que o Senhor não fez parar aquela chuva? Por que o Senhor não enviou para mim a tua salvação? Eu dei testemunho aos meus vizinhos, era a hora, Senhor, de eu glorificar o teu nome na minha vida e de fazer aquilo que eu estava pedindo. Eu sei que aquilo era bom para mim e bom para o Senhor, eu ia honrar o Senhor.
Por que que o Senhor não atendeu a minha oração? E Deus, nessa fábula fraquinha, respondia assim: minha filha, eu tentei o tempo todo te salvar. Mandei uma canoa, você deve ter achado desconfortável. Mandei um barco a motor, parou de ser lá. E mandei até um helicóptero, quando você já não conseguia mais, o helicóptero chegou, desceu aquela cordinha com aquela cadeirinha, e você já ali, prestes a ser levada, rejeitou aquela cadeirinha para esperar um outro livramento. A salvação estava o tempo todo diante de você, e você rejeitou, porque você queria fazer do seu jeito. Fim dessa fábula fraquinha, mas é só para ilustrar, irmãos, como que muitas vezes nós somos arrogantes, com aparência de humildade. A gente expressa uma dependência em Deus, mas quando a coisa aperta, a gente já começa a se impacientar, já começa a ser tentado a lamentar, a murmurar, a perguntar a Deus por quê. A gente expressa cantando aqui, como nós acabamos de cantar, sobre a confiança que nós temos em Deus, sobre a segurança que Ele nos dá, sobre como é bom viver pela fé, mas na hora H, a gente rejeita o maná porque a gente não entende que nem só de pão viverá o homem, que nós vivemos da palavra que procede da boca de Deus, da sua provisão, dependemos do seu poder, somos dependentes dele nas mínimas coisas, e o tempo todo Deus está providenciando para nós um caminho, uma placa de saída, a solução, mas em nossa arrogância, muitas vezes estamos desprezando este caminho de salvação, preferindo o caminho dos homens, preferindo o caminho do meu coração, preferindo seguir os meus caprichos, o meu jeito de lidar, o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de namorar, o meu jeito de ser amigo das pessoas, é o meu jeito, entendam, é a minha preferência, é aquilo que eu desejo, isso está acima de toda. Não venha ninguém dizer o que eu devo fazer. Deus me ama e eu sei que no final Ele me salvará. É a mania, irmãos, de impor a Deus que Ele faça aquilo que desejamos, no tempo que exigimos e do jeito que predeterminamos. Talvez aquela mulher esperasse uma carruagem de fogo, com o profeta Elias para tirar ela de lá. Até quando, irmãos, viraremos os olhos para o lugar em que Deus não colocou a nossa salvação? Ele diz: a salvação está aqui. Olhe, confie. Até quando nós viraremos os nossos olhos querendo fazer as coisas do nosso jeito, sem temer a Deus, e sem nos submeter à sua palavra, que já nos foi revelada? Até quando permaneceremos doentes, morrendo, com o veneno que inflama nosso coração, com desonras ao Deus que nos ama? Mas eu não entendo porque Deus quer isso para mim. Por mais que achemos estranho ou estranha a solução que Deus nos dá em determinadas circunstâncias, por mais que não compreendamos a metodologia de Deus tratar com o nosso coração, por mais que sejamos tentados a achar que é exagero, radicalismo, buscar obedecer a palavra de Deus em tudo, e não somente naquilo que me é conveniente, precisamos ser humildes e nos submeter à vontade revelada do Senhor, recebendo a sua graça, porque nisso está a nossa salvação. O poder da cura, irmãos, do veneno das picadas das serpentes, não estava na serpente. O poder da libertação, do livramento, da provisão, da bênção,
não estava naquele objeto, mas aquilo que representava aquele objeto. Jesus falou sobre este objeto no Evangelho de João novamente, no capítulo 3, se os irmãos puderem voltar lá. Conversando com Nicodemos, um mestre da lei, Jesus prega o Evangelho e cita esse texto aqui, João capítulo 3, versos 14 a 16. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A expressão levantado se refere à crucificação de Cristo e também à sua ressurreição. Ele foi levantado para morrer no madeiro, foi sepultado e depois ele foi levantado ressurreto para viver eternamente e nos levar eternamente com ele para viver. Do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque foi Deus quem amou o mundo de tal maneira que deu o pão que desce do céu, seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A comparação, irmãos, entre a serpente de bronze e a crucificação de Cristo traz luz ao entendimento da graça que Deus está revelando aqui. Graça não apenas para a cura física, mas para a salvação da nossa alma. Todas as pessoas foram contaminadas pelo pecado e um dia morrerão e enfrentarão o julgamento. Mas se elas olharem para Cristo, pela fé, Ele as salvará e lhes dará vida eterna. O ato de olhar para a serpente de bronze salvou muitas pessoas da morte física lá no deserto. Mas olhar para Cristo nos salva da morte eterna. Mas a pergunta ainda fica: por que Moisés devia fazer um modelo justamente daquilo que era a razão da maldição que recaía sobre eles? Por que ele precisava fazer uma estátua ali, um objeto, justamente da criatura que estava causando doença e morte no meio do povo? E aí, nessa comparação com a cruz de Cristo, nós vemos que na cruz, Jesus tornou-se pecado por nós. Exatamente aquilo que nos adoece e que nos condena. Assim como a serpente foi hasteada, onde todos podiam ver, a crucificação de Cristo não foi oculta, foi pública, para que todos que nele crescem tivessem a vida eterna. Ninguém podia olhar para a serpente de bronze no lugar de outra pessoa. A salvação é que cada pecador moribundo deva fazer isso por si mesmo. A salvação é individual e pessoal. Cada um de nós deve olhar para Cristo pela fé. E todos que rejeitarem essa graça morrerão para sempre. Não há outro remédio. Deus não providenciou outra solução. Basta que nós olhemos, confiemos e cremos naquele que foi levantado em nosso lugar. O pecado, irmãos, e a morte entraram no mundo por meio de um olhar. Lembra lá de Gênesis capítulo 3, verso 6? Vendo a mulher que a árvore do conhecimento do bem e do mal era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Pecado e a morte entraram por meio de um olhar.
E o único livramento do pecado e da morte eterna só pode ser contemplado com os olhos da fé. Como disse o profeta Isaías, capítulo 45, verso 22, olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhar, irmãos, significa crer, implica em confiança, implica em exercício de fé no cuidado, no livramento, na provisão, na cura e na salvação que só há em Cristo Jesus, nosso Senhor. O remédio ainda está à disposição de todos os doentes. O Evangelho da Graça continua sendo pregado. Cristo continua a chamar pecadores ao arrependimento. E através da sua palavra, Ele está dizendo para nós: ei, olhem para mim, venham até mim, vocês encontrarão vida, e vida com abundância. E como aconteceu naquele acampamento, muitos séculos atrás, as únicas pessoas que não escaparão da morte serão aquelas que por algum motivo não quiserem, não se dispuserem a olharem pela fé para essa tão grande salvação. E aí, voltando para o texto de João, capítulo 6, quero ler junto com os irmãos a continuação da história de quando Jesus fala do maná, que ele é o pão vivo que desceu do céu. Vamos ler juntos João 6, 36 a 40. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olhemos para Jesus. É o olhar que nos cura. Olhemos para Jesus. É o remédio de que precisamos. Olhemos para Jesus. É o cuidado que necessitamos. Olhemos para Jesus, é a cura que almejamos. Olhemos para Jesus, é a direção que precisamos. Olhemos para Jesus, é o perdão que necessitamos. Olhemos para Jesus, é a salvação que nós não podemos encontrar em nenhum outro olhar. Ao olhar para Jesus, olhe para a sua palavra. Se Ele mandou fazer, Ele se responsabilizou por você. Obedeça. Obedeça. Negue-se a si mesmo. Tome a decisão hoje de fazer um ano diferente na sua história. Não titubeando entre dois pensamentos. Não negociando o caminho que devemos seguir. Pare de fazer escolhas entre a vontade que Deus nos revelou, que é segura, que muitas vezes, eu confesso, é dura. Renunciar, abnegar, mas é um caminho de vida. Não há vida fora de Jesus. Não há sabedoria fora desta palavra. Há uma herança, irmãos, aguardando por todo o povo de Deus. Há uma terra que emana leite e mel. Não a terra de Canaã, que seria invadida, destruída, queimada, invadida muitas vezes ainda. Há uma terra de plenitude
de segurança, de paz, de alegria, ela está chegando para nós. Estamos quase colocando os pezinhos nela. Contemplemos, olhemos para Cristo, para a sua obra e para tudo que Ele prometeu para nós, porque Ele já conquistou tudo de que nós necessitamos na cruz do Calvário e na ressurreição ao terceiro dia. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Vamos pedir que Deus sonde o nosso coração. Pedir que a gente possa abrir mão de tudo que tem desviado o nosso olhar. Maravilhoso Deus, nosso Pai, estamos diante do Senhor, ouvimos a Tua voz, na Tua palavra, na fonte de toda sabedoria, na verdade absoluta, na revelação de quem Tu és, de como o Senhor é bom, de como o Senhor é misericordioso, de como o Senhor é justo, como o Senhor é sério, como o Senhor leva a cabo as Tuas palavras, como o Senhor é cumpridor das Tuas promessas, e como o Senhor é compassivo, benigno, misericordioso, de como o Senhor tem nos livrado, guardado, alimentado, abençoado, muito, 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 muito além daquilo que fizemos por merecer, porque o que merecemos, se compararmos a nossa integridade, o nosso caráter com aquilo que a Tua palavra nos exige, estamos anos-luz distante disso, Senhor. Não há salvação no nosso esforço de cumprir a lei e de fazer boas obras, de ajudar pessoas. Jamais alcançaremos essa justiça, porque essa justiça só foi alcançada por Teu Filho, que foi obediente até a morte, e na sua morte temos vida, na sua ressurreição temos santidade. Que Teu Espírito encha a nossa vida nesta manhã, e nos mostre, Senhor, para onde temos olhado, o que temos negligenciado, como temos murmurado, como temos sido ingratos não poucas vezes, ó Deus. Talvez não expressemos isso com palavras, mas nosso coração pode estar terrivelmente desanimado nesta manhã, começando um ano incerto, cheio de surpresas pela frente. A tendência do nosso coração é ficar desesperado, ou mesmo pedir coisas ao Senhor, que o Senhor não quer nos dar, ou pelo menos não no tempo que queremos e do jeito que esperamos. Acalma o nosso coração nesta manhã, Senhor. Nos faz depender do Senhor e descansar nos Teus cuidados, receber de Ti o pão que o Senhor tem nos dado, a água que o Senhor tem nos dado, a palavra que o Senhor tem nos dado, a vida. Queremos receber de Ti aquilo que o Senhor quer nos dar, Senhor. E quando recebermos, não nos permita nos acostumar de maneira indiferente com as Tuas bênçãos. Nos dê um novo sorriso todos os dias, Pai. Nos dê um novo cântico no amanhecer. Nos dê uma oração grata ao abrir os olhos. Nos dê uma saudade de comer a Tua palavra, o pão que desce do céu para alimentar nossas necessidades mais básicas e mais importantes, para que tenhamos comunhão com Cristo e olhemos para Ele, e neste olhar sejamos curados, fortalecidos, animados e encorajados a, olhando para quem está perto de nós, dizer para elas: olhem para Cristo, encontrem vida e encontrem salvação. Tomando o nosso remédio, somos curados, mas curados como estamos, queremos oferecer esta cura a todos quantos convivem conosco. Nos dê, Senhor, a graça de proclamar as boas novas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Proclamar vida onde há morte e cura onde há enfermidade. Assim nós oramos e agradecemos, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém, Senhor.